Olá a todos. Vamos então dar continuidade à aula de geometria plana, né? Ontem a gente estava comentando sobre o triângulo e vimos ali a classificação do triângulo em relação aos lados dele. Aí eu comentei com vocês sobre o triângulo isósceles e também comentei com vocês sobre o triângulo equilátero. No triângulo isósceles a gente viu que ele tem dois lados iguais e tem dois ângulos também opostos àqueles dois lados iguais, que são de mesmo tamanho, né? Na verdade, ontem eu também comentei com vocês que a palavra igual em geometria, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque, na verdade, igual significa a mesma coisa, né? Então, quando a gente está falando de coisas de mesmo tamanho, de mesma forma, mas em lugares diferentes, nós chamamos isso de congruentes. Então, mas às vezes a gente troca, é normal isso, né? Mas na escrita a gente sempre tem que tomar cuidado com o que é congruente e o que é igual de fato, tá? Então as medidas são iguais, ou seja, os resultados são idênticos. Mas quando a gente diz coisas congruentes, a gente está falando de coisas idênticas em lugares diferentes, tá? Eu deixei de falar ontem sobre o triângulo escaleno. É um triângulo simples, né, em relação aos lados. Os três lados são diferentes e seus três ângulos também são diferentes. Dessa maneira, completa a lista então dos três triângulos que nós trabalhamos ontem, tá? O maior lado sempre oposto ao maior ângulo e o menor lado sempre oposto ao menor ângulo, tá? Vamos ver agora, então, a classificação dos triângulos em relação aos ângulos, tá? E vamos começar pelo triângulo retângulo, tá? Deixa eu colocar aqui, então, triângulo, só acertar aqui, retângulo. Bom, o triângulo retângulo, deixa eu pegar aqui, vamos desenhar um triângulo retângulo, todo mundo conhece, né? Vamos aproveitar essas linhas que tem aqui na tela, que elas são simples para a gente basear. Então está aqui um triângulo retângulo. A característica do triângulo retângulo é que ele tem um ângulo de 90 graus, né? O símbolo dele é esse quadradinho com pontinho dentro, né? Vamos chamar aqui de B, vamos chamar aqui de A e vamos chamar aqui de C, tá? E aqui no A, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Oposto a B, vamos chamar o lado B, oposto a vamos chamar de lado A, oposto a C, vamos chamar de lado C, tá? E aí a gente percebe o que nessa figura? Na figura, o que a gente tem? A gente tem que o ângulo M, a medida do ângulo ABC, a gente tem certeza que é 90 graus, né? AB, que é o segmento AB e o segmento BC, então olha só, AB e BC, a gente chama isso aqui de catetos, né? Só para relembrar rapidinho, e AC, com tracinho em cima, a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa, né? Ainda, a gente tem que a soma dos três ângulos internos, né? A gente viu isso ontem. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180, né? Mas um ângulo aqui é 90. Então a gente pode garantir, isso é importante para o cálculo rápido, né? Que alfa mais beta, os dois juntos tem que dar quanto? 90 graus, né? Deixa eu só levantar um pouquinho a tela aqui. Pegar o mouse que é mais rápido. E Pitágoras, né? Usando Pitágoras, a gente sabe que o B, que é a hipotenusa, então o quadrado formado sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, tudo isso aqui eu imagino que todo mundo domina. Então vamos passar para o novo, que é o triângulo acutângulo, né? O que acontece, pessoal, no acutângulo? O triângulo acutângulo, deixa eu colocar o nomezinho dele aqui. O triângulo acutângulo, ele é o triângulo que tem todos os ângulos internos dele são ângulos agudos, né?
Você vê que lá atrás a gente falou sobre o ângulo agudo. Então vamos desenhar um triângulo aqui. Tá? Então aqui em cima, vamos chamar aqui de vértice A, aqui de vértice B, aqui de vértice C, aqui vamos chamar de alfa, aqui vamos chamar de beta e aqui vamos chamar de teta. Oposto a vamos chamar de lado A, oposto a B vamos chamar de lado B, ângulo beta, perdão. Oposto ao ângulo teta vamos chamar de lado C. O que a gente tem aqui? Na figura, o que a gente pode destacar nessa figura? É que o ângulo alfa, ele é menor que 90. O que mais? Que o beta, ele é menor que 90. E a gente ainda pode dizer que o teta é menor do que 90. A gente ainda pode, né, tendo essa configuração aqui, isso implica que o triângulo que a gente está vendo, ABC, triângulo ABC, com certeza ele é acutângulo. É isso que caracteriza um triângulo acutângulo, tá? Agora, ainda sabemos, ou devemos entender, que se A é o maior lado, se A é o maior lado, só vale essa regrinha aqui para o maior lado, tá? Se A é o maior lado, temos que A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, olha só, é praticamente Pitágoras, tá? Para ninguém ficar confuso, lá no triângulo retângulo, a gente pega a hipotenusa, que é o maior lado, e diz que ele ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado. No acutângulo e no obtusângulo, que a gente vai ver logo em seguida, você sempre tira o maior lado. E no caso do acutângulo, o maior lado ao quadrado, ele é menor que a soma dos quadrados dos outros dois. Então no obtusângulo a gente vai ver praticamente a mesma coisa, só que esse sinal vai ficar para o outro lado. Ao quadrado vai ser maior. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Vamos subir a telinha aqui. E vamos trabalhar a ideia do triângulo obtusângulo, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Triângulo obtusângulo. Pessoal, eu entendo que a aula ela está sendo feita de forma remota, né? Pelo computador. Se a gente estivesse na sala de aula, como é que aconteceria? Eu estaria escrevendo no quadro e a grande maioria estaria anotando aquilo que fosse interessante, né, para ela. O aluno ali estaria copiando o que está no quadro, estaria no quadro. Quando a aula é remota, do jeito que está sendo agora, vocês não têm muito essa preocupação de estar copiando. Então a aula parece passar um pouco mais lenta, justamente porque você fica olhando para a tela, e deve perguntar assim, caramba, por que o professor escreve triângulo obtusângulo e por que não entra uma tela e nem um desenho de um triângulo obtusângulo e ele explica em cima disso a ideia. Eu vou falar bem simples para vocês. Quando eu dou aqueles aulões para vocês, e eu sempre comento que a parte de passar slide não é para matemática. Foge à construção do conhecimento. Então eu só estou falando isso agora, alertando, porque alguns devem pensar, por que eu não passo o slide e vou explicando em cima do slide? Para mim é muito simples, criar slides aliás, eu tenho todos já, se vocês querem saber. Todos prontos. Né? Eu poderia estar só passando aqui para vocês, isso aqui é isso aqui é isso. Cara, no final das contas, é um monte de informação, ninguém constrói nada, não demonstra nada, as demonstrações são todas feitas clicando em mouses aqui. Então, para mim não adianta nada. Eu gosto de ver, eu gosto de construir, eu gosto de perceber, até um ponto de entender, tá? A construção faz parte disso. Então, retomando, né, a aula, depois dessa explicação, o que é um triângulo obtusângulo, né? O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Eu comentei com vocês na aula anterior, de ontem, que o ângulo obtuso é aquele que está entre 90 e 180, né? Então vamos desenhar um triângulo aqui que tem esse perfil, né? Então, vamos pegar aqui, ó, daqui, vamos pegar para cá.
aqui para cá. Tá? Desligar aqui. Então aqui eu vou chamar de A, aqui de B e aqui de C. Aí aqui a gente vai chamar de ângulo alfa. Vamos chamar esse aqui de beta de novo. E vamos chamar esse aqui de θ. Tá? Aqui de A, esse lado aqui B e esse aqui C. Então a gente percebe que o alfa, ele é o ângulo maior que 90 e menor que 180, nesse caso, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, na figura, nós temos o seguinte, é 90 graus, ele é menor que alfa, que ele é menor que 180 graus, tá? Isso indica, quando tem um ângulo desse, isso implica que o triângulo que a gente tem ali, o triângulo ABC, ele é obtusângulo, tá? Obtusângulo. E é obtuso em A, tá? Obtusângulo, obtuso em A. O que a gente tem ainda, né? A gente tem ainda que o A ao quadrado, porque o A ele é o maior lado, porque ele está oposto ao maior ângulo. Ele é maior que a soma B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Agora, a gente vai resolver uma questão, tá? Essa questão aqui. Prove que qualquer triângulo inscrito em uma... Prove que qualquer triângulo inscrito em uma semicircunferência, ele é retângulo. Inscrito numa semicircunferência, ele é retângulo. Vamos desenhar aqui um círculo. Vou pegar um pontinho aqui. Vamos desenhar um círculo aqui. Aí, vamos desligar esse negócio. Não, vamos pegar reto aqui, apesar que nem precisa. E vamos passar um diâmetro aqui. Tá? E vamos desligar a parte de baixo. Vamos apagar a parte de baixo. Pronto, agora a gente tem uma semicircunferência e o centro dela, deixa eu desligar isso aqui, tá aqui, ó. Aqui é o centro dela, né? Chama de ó. Tá? Ele disse o seguinte, prove que qualquer triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Quando ele diz inscrito em uma semicircunferência, nesse caso, o diâmetro é um dos lados do triângulo, tá, pessoal? Porque quando ele diz assim, está inscrito numa semicircunferência, fica um pouquinho errado essa escrita, porque a gente poderia ter esse triângulo aqui, ó. Depois eu apago, é só para mostrar para vocês que se a gente tivesse esse triângulo aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui e jogar para cá. Se a gente tivesse esse triângulo aqui, ó, pegar 3 pontinhos aqui, aqui e aqui, e se a gente unisse essa ideia aqui, deixa eu unir aqui. Esse triângulo estaria escrito na semicircunferência, porém ele não é retângulo. Tá? Então, quando ele fala que um triângulo está inscrito numa semicircunferência, a gente tem que ter certeza que o diâmetro é um dos lados dele. Tá? Então, essa questão, eu tenho que dar uma corrigida nela, mas aqui está faltando, então, essa informação. Tá? Então, prove qualquer triângulo inscrito numa semicircunferência, ele é um triângulo retângulo, desde que o diâmetro faça parte de um dos lados dele. Tá? Deixa eu puxar aqui. Desligar. Espera aí só um pouquinho. Apertei um botão errado. Pronto. Deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Deixa eu marcar aqui os 3 pontos. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. E qualquer outro ponto do triângulo. Vamos pegar qualquer outro, tá? Vamos pegar esse aqui. Bom, agora, se a gente montar esse triângulo, aí sim a gente tem que provar que ele é retângulo, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Tá? Então a gente tem que provar que esse triângulo é retângulo. Como é que a gente vai fazer isso? Veja bem. Deixa eu desligar aqui. A gente sabe, tem várias maneiras de provar isso, tá? Mas eu vou provar com as ferramentas que nós temos. Nós sabemos que esse cara aqui é o raio. Aqui, eu vou chamar aqui de A.
vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. A gente sabe que OA é o raio, né? Então, vou colocar aqui OA, R. OC também é R. Também é R. Que é o raio da circunferência. E essa distância aqui também é R, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Essa distância aqui, OB, também é R. Por quê? Porque saiu do centro da circunferência e tocou a circunferência. Então, OB também vale R. Ora, se isso aqui é R e isso aqui é R, esse triângulo AOB, ele é o quê? Ele é isósceles. Então, olha só. O triângulo AOB, ele é isósceles. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque AO é igual a OB. Os dois valem o R. Se eles são iguais, então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, é idêntico a esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e esse aqui em cima também vai ser alfa, porque é um triângulo isósceles, tá? Eu não vou escrever tanto quanto eu escrevi ontem. Vou ser um pouquinho mais rápido hoje, tá? Porque ontem eu escrevi bastante, eu poderia fazer a mesma coisa agora, mas eu vou evitar. Então esse ângulo aqui é idêntico a esse aqui, tá? Do outro lado, a gente também tem algo parecido. Veja bem, a gente sabe que OB é igual a OC. Aqui também é R. Ó. Se OB é igual a OC, então a gente tem que o triângulo BOC ou BCO, ele é isósceles. E ele é isósceles por quê? Porque OC é igual a OB. E aí a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta, é igual a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Então vou colocar de outra cor aqui. Tá? Agora, vamos lá. Ontem a gente conversou sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente provou, inclusive. Então a gente sabe que alfa mais beta mais beta é igual a 180 graus. 2 alfa mais 2 beta é igual a 180 graus. Ora, dá para dividir todo mundo por 2, né? Dá para dividir todo mundo aqui por 2. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter que alfa mais beta, parece um 2, né? Alfa mais beta é igual a 90 graus. Mas quem é alfa mais beta? Além de alfa e beta ser a soma desses ângulos aqui de baixo, ele também ele gera o ângulo lá de cima. Então a gente percebe que o ângulo ABC, a medida do ângulo ABC é igual a alfa mais beta. Isso é igual a 90. Então esse triângulo ABC, ele tem um ângulo de 90 graus. Ora, se ele tem um ângulo de 90 graus, só puxar aqui, né? Se o triângulo ABC ele tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo que retângulo. Tá? Então fica essa prova aí como ideia, tá? Agora vamos para outra questão aqui embaixo. Também está lá na apostila, tá? Estou seguindo na ordem da apostila. Eu vou tentar fazer isso até o fim. A gente tem aqui um probleminha que está lá na apostila também. É assim. Na figura abaixo, AB é igual a C. Opa, olha a informação importante. Ó. AB é igual a C. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma linha, vou colocar de outra cor aqui. E está falando que é esse cara aqui, ó.
AB é igual a AC. Ora, se eu tenho um triângulo, então olha só. O triângulo é ABC, ele é isósceles. E por que ele é isósceles? Porque AC é igual a AB. Informação do problema. Então a gente já sabe que ele é isósceles. E mais, a medida do ângulo ABC, então a medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo ACB. ACB. Ora, então eu posso chamar esse ângulo aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui. Marcar esse ângulo aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pintar. Ontem deu esse pepino, só que hoje foi rápido para voltar. Eu tenho que fechar direitinho aqui para poder pintar tudo. Vou pintar na mão mesmo, tá? Desliguei lá. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo todo aqui, ó. Tá? Peraí, vamos chamar ele então de beta. Ou alfa, né? Vamos chamar ele de alfa. Então vamos dizer que isso aqui é alfa. Então aqui é alfa. E aqui tudo, esse laranja aqui é alfa. Ora, mas então dá para achar o valor dele. Como? A gente sabe que a soma dos três, alfa mais 36 é igual a 180. Pessoal, esses cálculos a gente faz normalmente rapidinho de cabeça, né? Eu estou colocando aqui só para que vocês entendam como é que eu estou fazendo. Porque se eu explicar isso aqui para vocês do jeito que eu penso, a maioria vai chegar no final tentando entender onde que eu comecei o problema. Tá? 144 por 2 vai dar 72. Então a gente já sabe que o tamanho do alfa aqui é 72 graus, né? As perguntas dele, eu vou já marcar as perguntas, depois a gente dá continuidade. Ele diz, porque a gente ainda tem uma igualdade aqui que a gente vai usar. Ele quer saber quem é DCB, DCB. Ele quer saber esse carinha aqui, qual o tamanho dele. ADC, ele quer saber qual o tamanho desse carinha aqui. E ele quer que prove que AD, esse segmento AD, é idêntico ao segmento BC. A medida do segmento é a mesma, tá? Até agora, então, a gente conseguiu provar que esses dois ângulos valem 72 graus. Vou continuar. Tem outra ideia aqui. A outra ideia é CB é igual a CD. Então, vamos lá. Vamos colocar de outra cor aqui. CB, aqui, ó. É igual a CD. Ora, então, esse triângulo que a gente está vendo ali, ele é de novo isósceles. Então, a gente sabe que o triângulo, vou marcar aqui do ladinho, tá? A gente sabe que o triângulo é BCD. Ele é um triângulo que? Isósceles. Ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque CB é igual a CD. Mas o que acontece? Os ângulos da base são iguais também. A gente tem que a medida de CDB, a medida do ângulo CDB, é igual à medida do ângulo BCD. Ora, mas a gente sabe que aliás, BCD não, é CBD. Deixa eu voltar aqui. CBD. Mas a gente sabe que essa medida aqui é alfa. E a gente já descobriu que alfa é 72. Então a gente já sabe que esse ângulo aqui, ó, ele vale alfa, e alfa vale 72. Então a gente já sabe também que ele vai medir a mesma coisa dos outros dois. Então aqui vale 72 graus. Bom,
Agora ele disse que A vale 36, já está aqui. Prove que CDB, calcule DCB. Então vamos calcular esse ângulo aqui. Bom, como a gente já sabe que esse aqui vale 72, se a gente chamar esse cara aqui de beta, a gente descobre qual é o tamanho dele. A soma desses dois, alfa e beta, tem que dar 180. Um é suplemento do outro. Ora, então ficou fácil de achar beta. O beta aqui, ó, ele é igual o que falta para 72 para chegar em 180. Falta 108 graus. Então, beta é um ângulo que a gente quer na letra A. Então, esse cara aqui é o ângulo DCB. DCB é igual a 108. Tá? E o ângulo que ele quer também é o ângulo ADC. ADC. Não, a gente achou aqui o ADC. Perdão. Esse aqui é o ADC. Esse aqui é o ADC. Agora a gente quer também o DCB. DCB. A gente quer esse ângulo aqui de cima. Mas vamos lá. Esse ângulo alfa e esse ângulo alfa a gente já tem. Os dois valem 72, cada um, né? Então aqui é 72, 72 e vamos chamar esse cara aqui de θ. De θ. Quanto é que vale θ? Que é esse ângulo aqui. Ó. Então vamos lá. Θ mais alfa. Então θ mais alfa tem que dar 180. Mas a gente já tem alfa. Então é θ mais 72 mais 72 é igual a 180. 72 mais 72 dá 144. Tira lá do outro lado, 36 graus. Então o θ vale 36 graus. E o θ é o que a gente quer, que é o ângulo ADC. Tá? ADC não, é DCB agora. DCB é igual a 36. Bom, agora vamos provar a segunda parte, o B. B. Veja bem aqui, ó. A gente sabe que AD, se esse ângulo, ele quer provar que AD é do mesmo tamanho que BC, do lado de cá, ó. Deixa eu pegar aqui. BC aqui. Ele quer provar que esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Veja bem, esse ângulo aqui, θ, a gente achou 36 para ele, né? Foi o valor que a gente acabou de achar. 36. A gente sabe que alfa vale 72. Se alfa vale 72, então 36 está dentro do alfa. O que sobra do lado de cá é o que falta 36 para dar 72. Então aqui falta 36. Observe que 36 é igual a 36. Então esse triângulo ADC, ele tem dois ângulos iguais. Então ele é isósceles. Se ele é isósceles, AD é igual a DC, tá? Então, vou pegar aqui esse cara aqui é igual a esse. Aqui, ó. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. A gente sabe que AD é igual, tirar esse traço aqui de cima, AD é igual a DC. Por que a gente sabe disso? Porque o triângulo é ACD. ACD é isósceles. Ora, se AD é igual a DC, a gente sabe também que DC ele é igual a CB. Por que a gente sabe disso? Por causa do problema. Dado no problema. Tá aqui, é aquela informação que a gente marcou lá em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ora, se esses dois caras são iguais, então AD ele é igual a CB.
E é isso que ele queria, que a gente provasse. Então está provado aqui, ó, que realmente AD é igual a BC. BC e CB é a mesma coisa, tá? Só lido de uma outra maneira. Feito, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido até agora, tá? E a gente já dá continuidade, então, aos próximos assuntos. Então, agora a gente vai falar do polígono, tá? Eu vou montar aqui 2 polígonos, quaisquer, e depois a gente define o que é um polígono, tá? Vou marcar um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro ponto aqui, outro ponto em qualquer lugar, tá? Aqui. Agora eu vou marcar um outro polígono aqui, ó, com mais pontos, para a gente poder perceber aqui algumas ideias, tá? Agora vamos unir, né? Esses pontos. Deixa eu pegar aqui uma para unir. Unindo aqui. E a gente já define, tá? E vamos unir aqui, ó. Então vê que a gente está unindo pontos, né? E formando figuras. Então, aqui vamos chamar de ponto vértice A, B, C e D. Aqui vamos chamar de A, B, C, D, E e F. Pessoal, o que é um polígono, né? A gente percebe que o polígono é uma figura fechada, né? Não pode estar aberto, né? É uma figura fechada, que se forma quando a gente une os pontos consecutivos, né? Une consecutivamente 3 ou mais pontos que não são colineares. A gente vai ver depois que pontos colineares são pontos numa mesma reta, né? Usando segmentos de reta. Então a gente pegou AB, um segmento de reta, pegou BC, que é outro segmento, e foi unindo e foi gerando então essa figura fechada, né? De tal modo que a figura limita uma região do plano. Então você percebe que a gente pode inclusive colorir essa figura, né? Então, isso são regiões limitadas do plano, tá? Existe uma região que é interna ao polígono, né? Essa região aqui, deixa eu pegar lá no nosso azul. Essa região aqui é a região interna. Região interna. E fora, tudo que está fora é a região externa, tá? Isso vale para qualquer polígono, tá? Eu não vou colocar lá no outro, para a gente não ter que perder tempo, tá? Mas existe uma região interna e uma região externa. Quais são os elementos, né, deles, né? Vamos pegar esse polígono aqui e vamos anotar os elementos desse polígono maior aqui, que também estão no menor. Menor ali porque tem menos lados. Elementos. Vamos lá. Vértices. Vértices é quando um segmento se encontra com outro. Então, é o A, o B, o C, o D, o E e o F, tá? Lados. Pegar lados desse aqui, tá? Estou marcando aqui. Lados. AB. Aí a gente vai colocar o tracinho em cima para dizer que é o segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento EF e segmento FA. Ah, se eu quiser falar AF, tá certo? Tá, não tem problema nenhum, tá? Segmento aqui, ó. E anotação, como é que a gente vai escrever um polígono? Isso aqui é importante, essa ordem aqui é importante. A gente chama esse polígono, por exemplo, de polígono A, B, C, D, E, F. Então, olha só, A, B, C, D, E, F. Essa ordem aqui é muito importante, apesar de simples, né? Tu está escrevendo o polígono A, B, C, D, E, F. E o F vai encontrar com A e vai fechar o polígono, então. Pessoal, a mudança dessa ordem aqui gera um novo polígono. Claro, se tu pegar o A e colocar lá no final, ainda tu mantém o mesmo polígono. B, C, D, F, A ainda é o mesmo polígono.
Mas vamos imaginar que a gente pense em permutação, como a gente pensou lá para triângulo. Vamos imaginar que a gente queira falar desse polígono, escreva A, C, D, B, F, E, por exemplo. Vamos imaginar que a gente escreva esse polígono dessa maneira. Olha qual polígono vai surgir ali. E talvez nem dê um polígono. Vai dar porque a gente vai voltar. Vamos pegar uma linha vermelha aqui, ó, e vamos tentar desenhar esse polígono que está aqui, ó. Vou sair do A, aí vou até o C. Cadê o C? Está do outro lado. Aí do C, vamos até o D, ok, o D. Depois vamos para o B, B. Depois vamos para o F, aqui. Depois do F, vamos para o E. E do E, vamos voltar para o A, né? Que foi onde a gente começou a brincadeira. Não formou um polígono, tá vendo? Então, a ordem, agora, ela é muito importante. Isso pode ser uma pegadinha de prova. Então, fica bem atento, tá? Para não perder uma questão, porque está escrito lá na prova. O polígono é ABDC. Aí tu tem que escrever lá ABDC. Se tu escrever ABCD, tu vai perder a questão, tá? Então, apesar de ser simples, um conceito simples, ele é importante. Agora, vamos trabalhar a ideia do ângulo no polígono, tá? Ideia simples também, nada complicado. Vamos marcar alguns pontinhos aqui para a gente dar uma estudada. Vamos colocar um polígono aqui assim, ó, tá? Vamos unir esses pontos, tá? Deixa eu pegar aqui a minha linhazinha. Vou marcar aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos dar nome a esses vértices. Vamos chamar aqui de vértice A, B, C, D, E. Agora vamos prolongar, né? Aqui dentro a gente tem ângulos, ó. A gente está falando de ângulos do polígono. Então na parte interna, vamos colocar de vermelho, a gente tem esses ângulos aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa 1, esse aqui de alfa 2, esse aqui de alfa 3, alfa 4 e aqui de alfa 5. Agora vamos pegar a régua e vamos prolongar esses segmentos aqui. Então, deixa eu apagar essa figurinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para apagar quem deu. Depois eu coloco de novo, tá? Só para não dar problema aqui na hora de prolongar. Vamos prolongar de azul mesmo, tá? Não, deixa vermelho. Tá em vermelho já. Deixa vermelho. Prolonguei aqui, aí nasce um ângulo aqui fora. É o ângulo externo, tá? Agora vamos prolongar aqui, ó. Puxar aqui para cá. E vamos prolongar esse aqui. Agora vamos pegar esse aqui e prolongar esse aqui. Agora vamos pegar esse aqui e prolongar aqui. Agora vamos rodar aqui. E deixa eu apagar esse negócio aqui, ó. Já coloco de novo, tá? E vamos prolongar aqui, ó. Aí deixa eu desligar essa régua. Deixa eu apagar aqui direitinho. Deixa eu pegar o azul de novo. E vamos colocar aqui A, B, C, D, E. Vamos pegar uma outra cor aqui. E vamos lá. Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo θ1. Vamos chamar esse aqui de θ2. Esse aqui de θ3. Esse aqui de θ4. Esse aqui de θ5. Então o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo os ângulos internos e externos de um polígono. Então vamos colocar aqui, ó, ângulos. Ai, cadê o N? Ângulos internos. Quais são os ângulos internos? Então vamos lá, o alfa 1, o alfa 2, o alfa 3
o alfa 4 e o alfa 5. E quais são os ângulos externos? O θ1, o θ2, o θ3, o θ4 e o θ5. Tá, pessoal? Então, sobre ângulos, era isso que eu tinha que falar para vocês. Reconhecer os ângulos internos e externos. Vai ter cálculo depois, tá? Mas agora é só para reconhecer. Vamos lá. Classificação dos polígonos. Então, os polígonos, eles têm duas classificações, né? Eu vou desenhar as duas aqui, depois eu comento, tá? Vamos lá. Deixa azul, azul. Vou marcar aqui 5 pontinhos, ou mais. Eu vou marcar só 5, tá? Porque aqui já dá para ter uma ideia boa. Não precisa mais do que isso. Tá? Eu vou marcar aqui 5 também, tá? Só vou marcar em outra configuraçãozinha aqui. Pera aí que eu já faço o desenho. É porque a ideia... Vamos lá. Aqui, agora deixa eu pegar lá a minha linhazinha aqui. Vamos unir aqui. Pá, 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 pá e pá. Pronto. Agora vamos pegar esse aqui. Pá, pá, pá. Os dois têm 5 lados, ó. Os dois. São 5 pontos, 5 lados. Pá, pá. Aí vamos dar nome aqui aos vértices, né? A, qualquer lugar aqui, tá? A, B, C, D e E. Aqui vamos chamar de A, B, C, D e E. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui um polígono convexo. Um polígono convexo. E aqui um polígono não convexo. Esse aqui, tá? Deixa eu só baixar ele aqui. E aqui a gente tem um polígono não convexo. Que a gente chama ele também de côncavo, tá? Côncavo. Tá, e como é que a gente percebe um ou outro? Veja bem. Quando a reta, quando é que eu sei que um é côncavo e o outro é convexo, tá? Quando a reta determinada por dois vértices consecutivos, você pega dois vértices consecutivos, né? A e B são dois vértices consecutivos, tá? A e C não são vértices consecutivos. Pega dois vértices consecutivos, quaisquer, A e B, B e C, C e D, qualquer dois vértices consecutivos. Aí você traça uma reta. Se essa reta que você traçar deixar todos os outros vértices de um lado só, ou seja, num semiplano, então esse polígono é convexo. Se não conseguir deixar, esse polígono é côncavo. Vamos para um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a régua. Vamos fazer só com a régua. Não, eu vou passar uma reta aqui. Vamos pegar BC aqui, ó. Olha só, BC. Quando a gente pega BC e traça uma reta, vou pegar a vermelha, essa reta aqui, ó. Você percebe que todos os outros vértices ficaram do mesmo lado, ó. Porque a gente viu num daqueles postulados da aula de ontem que quando a gente tem um plano e a gente passa uma reta por esse plano, a gente divide esse plano em dois semiplanos. O que a gente está fazendo aqui é isso. O plano é o que a gente está usando para fazer o desenho. Quando eu passei a reta vermelha, no caso aqui vamos chamar de reta R, essa reta R ela dividiu o plano em dois semiplanos. E a gente percebe que a figura ficou totalmente de um lado só. Então isso é uma figura convexa. Qualquer dois pontos que você pegue aqui e trace uma reta, você vai perceber que isso vai acontecer. Agora, um polígono não convexo, ele não consegue permanecer todo ele no mesmo semiplano. Vamos pegar aqui o vértice A e o vértice B. E vamos pegar nossa régua aqui e vamos trazer ela para cá. Vamos colocar aqui em cima do B e vamos colocar aqui no A. E vamos desenhar uma reta aqui, ó. Você percebe que essa reta, ao passar, vamos chamar de reta S, a reta S, ela cortou o polígono em partes.
e tem vértice dele que ficou de um lado e tem vértice que ficou do outro lado. Quando isso acontece, então a gente tem um polígono que a gente dá o nome dele de convexo, tá? Aqui a gente percebe que todos os vértices ficaram de um lado só. E aqui a gente percebe que existem vértices de um lado e vértices do outro lado, tá? Então vamos para uma nova ideia, que é trabalhar algumas propriedades, tá? Trabalhar algumas propriedades com vocês, algumas ideias que são importantes. Então, primeiro, deixa eu escrever ela aqui para vocês. Cadê meu mouse? Achei meu mouse. Não preciso disso, quero só o azul. Aqui o azul. Primeira propriedade, então, é a seguinte. É bem curtinha. Em todo polígono de n lados. Isso aqui é bobeirinha, mas são coisas assim que ajudam na hora do cálculo. Em todo polígono de n lados, tá? O número, deixa eu colocar aqui, de n lados, colocar 2 pontos, que eu preciso dessa anotação aqui. O número de lados é igual ao número de ângulos, tanto interno quanto externo, tá? Que é igual ao número de vértices, que é igual ao número de lados, que é igual a n, tá? Então, qualquer que seja o polígono, você sempre tem que entender que o número de vértices é igual ao número de lados, que é igual ao número de ângulos. É bobeira, mas é importante, porque às vezes o problema fala assim, um polígono tem 10 vértices. Aí, de repente, passa na cabeça da pessoa, tá? E quantos lados tem? 10 também, tá? Então, a propriedade 2 é a propriedade que vai falar da soma dos ângulos internos, tá? A soma dos ângulos internos. Então, deixa eu ver se está aqui no azul, tá? Então, vamos lá. Vamos falar da soma dos ângulos internos. Vamos chamar essa soma de SI. Assim. SI, soma dos ângulos internos. Vamos pegar um polígono qualquer, tá? Vamos marcar alguns pontinhos aqui. E a gente desenha um polígono qualquer. Depois a gente conclui. Só um minutinho, tá? Então vamos lá, vamos pegar. E depois vou marcar. Não, depois eu faço outro. Tá. Tá? Aí aqui é infinito, né? Deixa eu desligar lá. Infinito não, é finito, perdão. Aqui eu só vou colocar reticência, porque a gente não sabe até onde vai. Então vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa n, que seria o último. Esse aqui de alfa 1, que seria o primeiro. Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro. Esse aqui é o quarto. E esse aqui, e daqui para frente o quinto, sexto, até chegar no alfa n lá. Somar os ângulos internos é somar o alfa 1 mais o alfa 2 mais o alfa 3 mais o alfa n. Isso é a soma dos ângulos internos, tá? O resultado disso, a gente vai chegar numa fórmula que é essa daqui. 180 graus, que multiplica n menos 1. Agora, n menos 1 não, menos 2, tá? N menos 2. Da onde que sai isso, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos bem simples. Vamos pegar um quadrilátero, para a gente analisar, um quadrilátero qualquer. Vamos pegar um pentágono na sequência, 5 pontinhos aqui, não colineares. E vamos pegar um hexágono, tá? 6 pontos aqui. Agora vamos fechar essas figurinhas. Vamos lá. Aqui, ó. A gente entender de onde que essa formulazinha sai. Pá. Pá. Não, cadê? Pá. Ué? O que aconteceu aqui?
Ah, que eu estou apertando o botão errado, perdão. Tem que dar um enter. Apertando aqui um botão que desliga. Perdi formar a figura. É que eu fico olhando para a tela, né? Tá. Então, essas figuras aqui são polígonos, tá? São polígonos. Agora, como é que a gente descobre, como é que a gente chega nessa fórmula aqui? Percebam que essa figura aqui, ela tem 4 lados. Vou colocar aqui, n igual a 4. Percebam que essa tem 5, n igual a 5. Percebam que essa figura tem 6, n igual a 6. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. A gente vai ter isso aqui. Escolha um vértice, qualquer um. E nesse vértice trace todas as suas diagonais. Diagonal a gente vai ver, tá? Daqui a pouquinho. Então aqui eu tenho uma diagonal. Aqui. Aí eu vou escolher esse vértice aqui, vou traçar todas as diagonais dele. Todas as diagonais. E vou pegar esse último aqui e vou escolher um e vou traçar todas as diagonais dele. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que ao montar essa ideia, a gente está criando triângulos. Ó. Aqui tem um triângulo, 2 triângulos, aqui tem 1, 2, 3 triângulos, aqui tem um triângulo, 2, 3, 4 triângulos. Mas qual é a soma? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou colocar a figura triângulo aqui. A gente sabe que a soma interna é 360 graus. Ora, se eu tenho... Quantos triângulos que eu tenho aqui? Aí eu tenho 2 triângulos. Aliás, aqui a soma dos ângulos internos é 180, 360. Eu já estou calculando a da figura ali. 180 aqui. Ó. E quantos triângulos que eu tenho aqui? Eu tenho 2. Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Quantos triângulos nós temos aqui? Nós temos 3. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Quantos triângulos nós temos aqui? Nós temos 4. Então, qual é a soma dos ângulos internos dessa figura aqui? Ora, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 2 vezes 180, ou 180 vezes 2. A soma dos ângulos internos aqui, dessa figura, é 180 vezes 3. A soma dos ângulos internos dessa figura é 180 vezes 4. Observe, então, que o número 180 ele é uma constante. Ele vai aparecer sempre ó, na soma dos ângulos internos, sempre. E ela aparece aqui, ó. Aqui, ó. 180. E o que significa esse n menos 2? Significa o número de lados menos 2, gerando a quantidade de triângulos. Ó. 4 menos 2 gera 2 triângulos. 5 menos 2, 3 triângulos. 6 menos 2, 4 triângulos. Então, isso que a gente está vendo aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a quantidade de triângulos que a gente tem quando a gente escolhe um vértice e traça todas as diagonais dele. Tá, pessoal? Então, essa formulazinha 180 vezes n menos 2 surge, então, por causa dessa ideia. Soma dos ângulos internos de um triângulo vezes a quantidade de triângulos. E como é que se descobre a quantidade de triângulos? Pega o número de lados e tira 2. Tá? Então, eu já volto com a próxima aula. Até mais.